Na hora que a gente estava falando toda dessa questão do setor de elétrica, o Thiago fez ali, né, a análise gráfica, Legal. E aí ele falou que faltava ali a parte mais fundamentalista. Eu falei, deixa que eu pergunto para o Marcos Saravalho depois um pouquinho de Taesa. Mas a ELET, particularmente, não tem fundamentos, não. É preocupação. Tá. Até o Álvaro já deixou claro, depois a gente pode detalhar mais. Mas a leitura ontem foi muito desgastante, né? E a possibilidade praticamente distancia muito a possibilidade de privatização dos Correios. Sim. Como a gente tem a aproximação da privatização da Eletrobras, né? Como que vai acontecendo, pelo menos eu, né, e acho que o mercado como um todo, não tem detalhes ainda em relação à privatização da Eletrobras. Como vai acontecer, qual vai ser o preço, quando, né? A gente vai estar no meio ali do começo da campanha, né? Primeiro semestre do ano que vem. Então, distanciando, lembrando que grande parte do valor que foi colocado na Eletrobras nos últimos anos foi com a expectativa de uma nova companhia privatizada. É uma companhia que tem bons ativos, mas ela foi muito mal tocada no passado. Hoje é uma empresa bem melhor, com bons resultados. Então, esse distanciamento da privatização começa a realmente trazer precificação. Não que sejam fundamentos da companhia, né, mas são expectativas que acabam sendo revistas para baixo. No caso foi o que eu falei ontem, né, em termos de elétricas, pessoal. Se você não conhece muito bem o setor tem 3 pontas, vamos dizer assim. Geração, então faz a usina lá, né, a energia, né, sendo bem simplista. Daí você transmite, né, são as linhas de transmissão, e chega na cidade, que é a distribuição, né? Ontem a gente viu subindo muito as distribuidoras, né, principalmente as distribuidoras da sua cidade, algumas têm capital aberto. Mas para a segurança, para a previsibilidade, isso independente de crise hídrica, de inflação baixa ou alta, a empresa mais previsível é a transmissora, que é o caso da Taesa. Né? Essas devem sofrer menos com a crise, é isso? Eu estou gostando dessa sua didática, estou entendendo bem agora. Acho que foi boa a sua explicação. Ela não tem... a transmissora, imagina o seguinte, você está lá viajando e você vê um linhão, né, de transmissão. Aquilo é uma transmissora. Tá. Ela praticamente, qual que é a receita dela? Ela precisa deixar disponível o seu ativo lá. Independente se vai passar, vou chutar aqui, tá bom? 100 kW, 50 ou 200 kW. Independente se está passando muito ou pouco. Tem que estar disponível. Então, ela nunca pode derrubar aquilo de forma alguma. A geração tem que chegar até a ponta da distribuição. Como isso com a transmissão, com o meio do caminho. Então, a transmissora é uma receita muito previsível, muito previsível. Ao longo do tempo tem seus reajustes por inflação, normalmente, mas é uma muito previsível. Então, geralmente, se a gente pegar um ativo isoladamente, as companhias se alavancam, se endividam muito para construir esses ativos, depois começa a gerar caixa, depois da operação, começa a desalavancagem, depois chega num momento que o ativo em si já amortizou toda a dívida, né? Já pagou toda a dívida passada e começa a gerar caixa e distribuir dividendo. Então, você pegar uns ativos, né, que já estão nessa fase, né, lógico que todas as companhias têm vários ativos, cada um está no momento desse ciclo, ela começa a distribuir dividendos. Então, a companhia, como o caso da Taesa, né, até tem as informações no site da Taesa, ela sempre vai ser uma boa pagadora de dividendos, né? A gente não pode comparar muito a gente sempre acaba, infelizmente, comparando com a taxa de juros, mas a gente tem que pensar no investimento que ela fez, né? E como esse investimento já está sendo amortizado, totalmente amortizado, ela começa a distribuir caixa para o acionista. Então, as transmissoras praticamente não têm relação com o crescimento econômico ou não, com a crise hídrica ou não, as transmissoras. Tá? Geração usualmente tem um pouco de risco maior e a distribuição é o nosso dia a dia, né? Corre o risco de mercado, enfim, sempre entender se é industrial, quem está comprando essa energia. E como a gente alertou ontem, pessoal, subiu a conta do consumidor, essa receita não vai integralmente, tá? Ela pode ser até beneficiada, mas não é uma conta de 1 para 1, tá? Para as companhias que estão distribuindo ali é o que chega na sua tomada, vamos dizer assim, né? Então, são 3 companhias. Aqui no Brasil, a gente tem companhias especializadas, como o caso da Taesa, que é uma companhia focada em transmissão, mas a gente também tem empresas que têm os 3 ativos, né? Por exemplo, o caso da CEMIG, inclusive que tem uma participação em outras grandes companhias. Enfim, temos geradoras listadas, transmissoras e distribuidoras, mas também temos companhias interligadas, né, com todos os 3 principais ativos do setor. É um setor bem regulado, muito difícil de entender tecnicamente, mas de uma forma bem simples é isso que acontece. Tá? Então, geração e distribuição tem uma exposição maior a mercado, né? Ou seja, se está consumindo mais, se está crise hídrica, essas companhias são afetadas, o meio não.
a transmissora não é afetada. É só lógico que tem algumas exceções, mas tudo mais constante é muito, muito previsível um ativo de transmissão isoladamente, tá? Ô, Marco...